Estamos ao vivo. Bom, gente, uma boa tarde a todos, tá? Agradeço bastante a Gabriela por essa palestra que ela vai ministrar para a gente a respeito de soluções globais, principalmente na área de TI, né, aí na DHL. Então, a Gabriela, na verdade, ela trabalha na DHL, ela está nos Estados Unidos. E aí eu ia pedir para você, Gabriela, para você se apresentar, falar um pouquinho de você, tá, da sua vida pessoal, profissional, tá, dessa carreira. Tá bom. Muito obrigada, professor. Tudo bom, gente? Meu nome é Gabriela, eu trabalho na DHL nos Estados Unidos. Eu comecei na DHL Brasil, eu vou contar um pouquinho. Eu conheço o professor Carlos Sanches porque ele foi um dos meus professores na época de faculdade. Então, muito obrigada pelo convite, professor. E eu trabalho hoje na DHL na área de TI, aqui nos Estados Unidos. Eu moro em Columbus, Ohio. Trabalho no escritório central nosso aqui. E eu formei na Unifei em 2000 e... faz 7 anos. E eu formei em engenharia de produção, com ênfase em mecânica. Então, na minha cabeça, eu iria trabalhar na linha de produção, né, o resto da minha vida. E eu fiz o Ciências Sem Fronteira no meu último ano, e eu comecei aqui nos Estados Unidos, fiz o último ano de engenharia de produção, e eu fiz um estágio aqui na DHL, porque no verão, né, a gente poderia fazer um estágio. Comecei na DHL, no setor de packaging deles aqui, fiz um estágio de 3 meses e voltei para o Brasil. Só que a DHL daqui gostou do meu trabalho, e eles ligaram para o Brasil me recomendando. Então, eu comecei a trabalhar, eu cheguei no Brasil em agosto, em setembro, eu comecei a trabalhar na DHL Brasil, em Pouso Alegre, num armazém novo que a gente teria lá, e como estagiária, porque eu ainda estava fazendo aula, eu ia formar naquele ano, e aí eu comecei a dividir o meu tempo entre o estágio e o TCC e as 2 matérias que eu tinha. E eu fiquei 6 meses como estagiária, fui contratada como supervisora de operações. Eu trabalhei numa das nossas operações em Pouso Alegre, fui transferida para Jundiaí, continuei trabalhando lá por 2 anos. Eu estava na área de startups, onde a gente viajava e fazia os startups. Então, por ter o background de engenharia de produção, eles me utilizaram bastante para poder entender o processo, né, da operação e qual seria o melhor processo para se utilizar de acordo com o sistema que estava sendo implementado. Então, eu fiz isso por 2 anos na DHL do Brasil, e depois de 2 anos, um dos gerentes que trabalhou comigo aqui na DHL dos Estados Unidos, ele me ligou e perguntou se eu queria voltar, porque eles estavam precisando de alguém para coordenar a implementação de um sistema de armazenagem, né, WMS, Warehouse System Manager, na empresa que eu trabalhei como estagiária, que eles eram todo paper-based. E aí eu aceitei a proposta, o pessoal da DHL Brasil autorizou a minha transferência para cá, e eu fui transferida em 2015 para a DHL dos Estados Unidos. Eu fiquei 2 anos como gerente de Continuous Improvement, melhoria contínua, nessa fábrica, que era um packaging para a DHL. E depois de 2 anos, o setor de TI me convidou para mudar para Ohio, no escritório central. E eu nunca sonhei em trabalhar com TI, eu não sabia o que era código de programação, eu não sabia de nada. Porém, quando eu estava na DHL do Brasil, um dos projetos que eu tive era a criação de dashboards, para a gente poder entender e ter dados ao vivo para tomar decisões, que não tinha aquilo na época. Era tudo em Excel, no computador de alguém tinha que correr a planilha, né? Então, não tinha aquele dado para você tomar a decisão ali na hora. E aí, eu fiz isso em 25 sites aí no Brasil. Então, foi assim que eu comecei o meu pezinho em TI ali. E conhecendo o processo, a gente sabe quais dados precisam, né? Então, comecei a desenvolver os dashboards que dariam para ser com aqueles dados para tomar decisão na hora. Foi aí que eu comecei a parte de TI. Eu aprendi online, né? A parte de SQL, eu aprendi como fazer dashboards e eu fiz aqui no Brasil. Eu parei nos Estados Unidos, mas aí depois, mudando para TI, eu fiquei na parte de implementação. Então, aqui nos Estados Unidos, por 2 anos, eu fiz implementação de WMS, Warehouse System Manager. Eu fiz no setor de consumo e aí já é mais código, né?
Então, é configuração de sistema, leitura de código para saber onde que está o erro. Então, eu tive que aprender isso tudo também. Mas o legal é que, tendo background de produção, eu entendia o que estava errado para poder corrigir, porque muita gente de TI que eu conheço aqui, eles sabem como corrigir, mas eles não sabem por quê e nem se vai ser a melhor maneira. Então, esse que era o legal que eu poderia trazer e agregar para o pessoal. E hoje, faz um ano que eu estou como design lead, então eu faço parte, quando a gente ganha um projeto novo, eu vou na reunião com os clientes, entendo o processo deles, e aí eu defino como será configurado o sistema para atender os processos que eles precisam. Então, hoje eu trabalho com isso aqui, eu viajo nos Estados Unidos para poder entender e conhecer os armazéns e conhecer os processos e fazer o Go Live e suporte. Então, essa é a minha parte na DHL aqui hoje, né? E novas tecnologias também. Então, quando a gente tem uma tecnologia nova, eu estudo e vejo em qual dos armazéns que será implementado. No nosso setor, eu trabalho com o setor de farmácia hoje, fiquei 2 anos em consumo, mudei para farmácia agora. Então, foi assim que eu entrei em IT. Eu comecei como engenheira de produção, com processo, com linha, e aí eu mudei para IT, vai fazer 3 anos. Bom, mais alguma pergunta, professor? Tá cortando o seu áudio. Show. Opa. Vamos lá. Da empresa junto um tempo. E aí uma vez eu encontrei com ela depois de formada e ela comentou comigo, né, que a unidade deles em Pouso Alegre tinha fechado. Aí eu falei, nossa, puxa vida, né? Uma aluna excelente, né? Fechou a unidade dos Estados Unidos, coitada, né? E eu crente que a Gabriela estava procurando emprego, né? Aí quando veio ela falou, não, eu estava indo para os Estados Unidos na época. Aí você comentou que estava indo para os Estados Unidos. Fiquei muito feliz. Tá? Para o pessoal entender um pouquinho mais, Gabriela, o que é a DHL? O que é a empresa DHL? Qual é o porte dela? O que ela faz? Quais são os negócios? Então, a DHL é o grupo da Outpost. A gente tem vários setores com a DHL, então a gente tem o Post Parcel, né, Express, que seria o correio no Brasil, então seria entrega de produtos na casa do cliente. A gente tem o Global Forwarding, ou Freight, que é o transportamento internacional de produtos por avião, por navio e outras frotas. A gente tem a Supply Chain, que é o armazém, e tem o setor de e-commerce, né, que é a entrega nas casas de pedidos. Então, são esses os nossos setores. Eu trabalho na Supply Chain, então eu não conheço muito dos outros setores, eu sei o que eles fazem, né, entendo quando a gente precisa combinar com eles, mas eu trabalho no setor da DHL Supply Chain, que é a armazenagem. E no Brasil, a DHL Supply Chain é bem forte, a DHL é bem forte em Supply Chain, ela está crescendo muito na parte de transportes, tanto que ela comprou a Polar, vai fazer o que, uns 6 meses, 1 ano, e ela está aumentando, né, essa frota aí no Brasil. Mas a Supply Chain é a mais forte que tem hoje. E ela começou em e-commerce, né, então tanto que o Mercado Livre, agora a gente fez o Go Live deles aí no Brasil, e começou a parte de e-commerce também. Então a DHL, ela tem vários setores, mas ela é armazenagem e transportes, né, então é o Supply Chain. Ela, originalmente, ela era o correio dos Estados Unidos, então Deutsche Post Group. E aí um dos setores dele era a DHL. E a DHL, ela comprou a Excel, uma década ou 2 atrás. E a Excel, ela era o mais forte em logística na América do Norte. Então, depois dessa compra, dessa junção, foi que a DHL cresceu nessa parte de armazenamento e de supply chain. Então, antes ela só era correio, né, parcel e express. E hoje, a DHL está em 250 países, tem mais de 550 mil colaboradores trabalhando diretamente para a DHL, e isso sem os temporários. Só para ter uma ideia, a revenue que a gente teve ano passado, em todos os 5 setores, foi 63 milhões de euros.
E só no supply chain, a gente tem, desses 550, 170 mil pessoas trabalhando em supply chain, que é armazenagem. E a gente tem 2.300 armazéns hoje, em média, com 125 milhões de metros cúbicos, metros quadrados desses armazéns, tá? A gente faz armazenagem para mais de 2.400 clientes hoje. Então, é bem expandido. A gente faz para retail, para consumo, para farmácia, para tecnologia e service logistics, e também faz para químico, manufatura e automotivo, e tem mais um. Então, a gente faz em todos os setores hoje a parte de armazenamento, tá? E a Express, que está crescendo bastante, né, que no Brasil principalmente, a gente tem hoje cerca de 260 aviões, com mais de 105 mil meios de transporte entre caminhões e vans, e mais de 27 mil bikes. Não tanto no Brasil, mas na Europa é muito forte, na Ásia também, na entrega de bikes. E a DHL está focando muito agora, que a missão do DHL em 2050 é zero emissions, é ter zero emissões. Então, os transportes, principalmente, a gente está focando em ter o Carbon Zero, né, que aí é transporte elétrico, etc. E também os armazéns. Então, os armazéns novos hoje, eles têm toda a solução, né, de redução de carbono, redução de armazenagem de papel, armazenagem, né, redução de descarte de recursos. Então, a DHL está bem forte nessa parte hoje, tá? Mas a DHL, ela não é conhecida, tanto que eu não sabia que era DHL quando eu comecei na DHL. Porque a gente fica no background, então como você não vê a DHL entregando na sua casa, você não vê, né, você só vê às vezes o caminhãozinho, nem no Brasil ainda não. Mas aí o pessoal pergunta, o que é a DHL? Eu falo, lembra, sabe aquele caminhão amarelo e vermelho? Eu trabalho lá. Mas é muito mais do que isso, né, a gente está bem na parte de trás do processo, o cliente não vê tanta gente na cliente final. Por isso que a DHL não é ainda tão conhecida como outras empresas. Bacana. Gabriel, uma coisa interessante, né? O Eisenhower, ele fala o seguinte, né? Que o planejamento é imprescindível, mas que os planos são inúteis, né? E aí o Mike Tyson falou uma coisa bem interessante, né? O plano é inútil até você levar o primeiro soco no rosto, né? Então, quer dizer, você tem o plano, mas depois que você leva o primeiro soco, tudo muda. Com esse comportamento que a gente viu aí, relativo à pandemia e tudo mais, como que isso impactou a DHL de uma maneira geral? Tá? Nos produtos, nos processos? A pandemia impactou bastante a DHL. Como a DHL é mundial, a gente tem DHL na Ásia e na Europa, então afetou lá primeiro, né? Então, tanto que tudo que a gente ouvia falar das mudanças começou na Ásia e na Europa e a gente começou a importar para os Estados Unidos, né, que é a North America, e para a South America. Então, a gente viu no primeiro momento, no baque, né, que foi quando começou em janeiro, fevereiro, a gente viu um momento de pânico, né? Então, todo mundo estocando, todo mundo, né, comprando papel higiênico, comida. Então, para a DHL, o setor de armazenamento deu um pico gigantesco no setor de consumo. Mas, porém, no setor de retail deu um pico muito baixo. Então, foi o menor revenue que o retail já teve. E a gente viu esse primeiro impacto, né, desse desespero muito forte, porque os nossos armazéns começaram a ficar vazios, as nossas pessoas, né, a gente teve que contratar mais gente. Então, ao invés de ter que, né, deixar as pessoas irem, porque a gente não tinha tanto trabalho, a gente teve que contratar. Então, a DHL foi uma empresa que contratou absurdamente durante essa pandemia. E a gente também mudou muito, né, por conta de alguns setores estarem muito baixo e outros muito alto, a gente transferiu pessoas entre a DHL. Então, o número de layovers, de demissões, foi muito baixo nesse período da pandemia, graças a Deus. Porque, querendo ou não, se você pensar, a DHL, ela entrega os produtos, né? Então, supermercados estão vazios,
farmácia aqui, o setor de life science, a gente estava correndo uma capacidade de 300% no pico da pandemia. Então a gente não conseguia entregar, né, toda a demanda que tinha, porque a fábrica não conseguia nos mandar produto. Então a gente teve um trabalho muito próximo com todos os nossos clientes. Então, por exemplo, um cliente grande que a gente tem, Unilever e Clorox, né, a gente teve que ter um trabalho muito próximo com eles para poder entender quanto que eles estão de demanda. E os nossos armazéns que estavam a 95% de capacidade chegaram a 30%, 25%. Por conta dessa demanda, né, que se causou nesse início da pandemia. Depois, né, já lá para agosto, que daí o pessoal começou a entender o que é isso, começou a ficar um pouco mais calmo, a aceitar, né, então aí começou a normalizar. Ainda assim, o volume dos armazéns estão baixo, principalmente os armazéns de vacina, remédios e de produtos, né, de não perecíveis e produtos de limpeza. Eles que foram os que mais foram afetados nessa crise. E os outros setores, a gente viu muita baixa no setor automotivo, de retail, né, que roupas, né, são bens materiais, então esse setor já foi afetado negativamente. Porém, como a DHL é global, na hora que impactou a Ásia, o time da DHL, a nossa sede é na Bonn, Germany. O time de lá, eles já começaram a definir políticas para já preparar os outros países que foram afetados. Aqui os Estados Unidos afetados já tinha toda parte de política, já tinha como que ia ser lidado, né? Então, agora esse estado está sendo muito afetado. Então, vocês seguirão essas políticas, tá? Então, esse que é o legal de ser uma empresa global, que aconteceu numa parte do mundo, na hora que chegou nessa outra parte do mundo aqui, então já tinha todo um processo definido, né? Tem até um time hoje que coordena verifica quantos casos, verifica a porcentagem, quais estados e países estão sendo afetados, para poder saber. O meu time, por exemplo, a gente viaja muito, né? 50% do meu tempo eu passo na estrada. E a gente diminuiu para 0%. Eu viajei 0% de janeiro a julho. Porque também política que veio lá da DHL Europa, né? Falando que não vai viajar para não espalhar o vírus. Então a gente sentiu muito baque, né, na DHL Supply Chain. E a gente, graças a Deus, conseguiu seguir o caminho. Mas a gente viu muito baque também no corporativo, né? Hoje, trabalhar de casa. Então, eu estou trabalhando de casa desde março, eu viajo somente para suportar, eu viajo 1 ou 2 semanas, antes eu viajava um mês seguido, e é só você tem que ter approval de VP, você tem que, é bem assim, é bem high level. E a pandemia em si, ela mudou muito. Então, hoje a gente tem projetos que a gente já fala que vai ser para sempre, que chamam os New Ways of Work, novas maneiras de trabalhar. Então, certos processos, antigamente, eles eram considerados presenciais, que a gente tinha vários times na mesma sala, definindo, né, como seria a implementação. Hoje, já foi transferido para o online, né. Então, toda a pandemia, ela afetou tanto o corporativo quanto os nossos armazéns. Para checar a temperatura, limpeza, todo o processo, né, de quantas vezes você toca numa caixa e quantas pessoas, a gente tem que controlar tudo isso hoje, né, para não espalhar e depois você entregar essa caixa na casa de alguém e infectar a pessoa, né. Então, toda essa parte está sendo controlada hoje na DHL mundial, né. Bacana. Você poderia citar para a gente algum exemplo aí que vocês desenvolveram, algum caso específico na área de TI da DHL que teve como demanda essa pandemia, igual você comentou, né? Tocar caixa, às vezes você vai entregar na casa da pessoa, entendeu? Ou seja, coisas antigamente que tinham muito toque, né? De pegar, né? Hoje não tem. Foi até engraçado. Quando eu peguei o voo de Brasília aqui para São Paulo hoje, e no aeroporto era muito comum a pessoa pegar teu celular ou pegar teu ticket, né, para ela colocar naquela maquininha para liberar. Tá? A moça não colocou a mão em nada. Eu coloquei na máquina, ela viu minha identidade e ela não me tocou. E ela estava de luva, estava de máscara, né? Então eu vi assim, uma mudança de procedimento bastante grande, né, em termos de contato, né, para minimizar contato.
Você podia falar para a gente algum exemplo que teve aí? Porque eu acho que a TI está muito forte. Sim. Eu tenho um exemplo que eu até trabalhei muito próximo. Parte do sistema e depois eu vou treinando as pessoas como usam, né? O maior problema é o papel. Por quê? Se você pensa em armazém, o driver, o motorista de caminhão, chega com papel para você. Você pega aquele papel, aí o papel, né, se ele estiver infectado, você se infecta também. Desculpa, às vezes o inglês e o português falha. E aí você, depois desse papel, você faz uma cópia e armazena. Aí alguém precisa desse papel e vai procurar esse papel. E aí o motorista vai para a doca, aí mais papel lá. Então, o papel foi o maior ponto de contato que a gente identificou entre as pessoas. Não foi nem um equipamento, porque equipamento, você vai usar um equipamento o seu turno inteiro e depois você limpa ele, né? Tem toda a parte de desinfectação do equipamento. O papel não tem como você desinfectar o papel, você não pode molhar ele, você não pode colocar um spray nele, né? Então, já tem, né, por conta do Zero Emissions, já está há 2 anos aqui na DHL, a gente já estava vendo como reduzir o uso de papel por meio de electronic, né, armazenar tudo online. A pandemia aconteceu, em março, eu comecei muito forte com o time de desenvolvimento de produtos, que eu sou Product Owner do eDoc. Então, eu sou a dona do produto do eDoc, que é o Electronic Document. Há 10 anos atrás foi desenvolvido um produto aqui na DHL, onde todo o papel que o motorista precisa levar é assinado online. Mas só 20 armazéns usavam isso, tá? Não foi adaptado por muita gente. Aí, e era um software instalado no computador, era bem assim complicado, muito caro, então ninguém usava. Quando eu entrei no DHL 3 anos atrás, no time de IT, viu-se uma necessidade de fazer isso tudo online. Então, eu comecei a desenvolver com eles um portal online da DHL que chama eDoc, Electronic Documents, ou Documentação Eletrônica. Esse portal, ele começou a ser utilizado, a gente foi de 20 sites, né, 20 armazéns, para 90 armazéns, num período de 3 meses. Isso antes da pandemia, tá? E aí eles armazenavam todos os papéis que seria o despacho de produto. Eles só usavam para isso. Chegou a pandemia, precisamos colocar todos os papéis online, não podemos tocar papel, porque é o maior propagador do Covid aqui dentro dos armazéns hoje. E a gente já estava preparado, que a gente já está desenvolvendo alguma coisa para a redução de papel por conta da nossa missão de 2050. Então a gente já tinha preparado, a gente só teve que fazer modificações. Então, eu com o time de desenvolvedores, a gente sentou numa sala, a gente falou, não, vamos pensar, e aí eu entendendo o processo, traduzindo isso para o time de desenvolvedores, comentando o código também, eu consigo falar a língua deles, né? Essa que é a parte interessante do engenheiro de produto em TI, é você saber o processo, traduzir na maneira que TI fala, porque é outra língua. Não, se você colocar alguém de operação Contactless Solution, que hoje é patenteado do DHL. O que seria esse Contactless Solution? O motorista chega no armazém, aí tem um tablet esperando ele. O tablet, né, tem toda a parte de sanitation lá no tablet, então ele vai e entra o nome dele, o que ele veio pegar ou trazer pra gente, e ele faz todo o check-in dele naquele tablet, não tem contato com ninguém. Desse tablet, a gente manda essas informações, já é um site, então tudo online. O pessoal da DHL já consegue ver essas informações. E aí a gente fala, põe seu caminhão em tal lugar que a gente vai descarregar ou carregar. Pronto. Tem uma luzinha, fala, tá pronto. O motorista tira o caminhão, ele chega para, né, pegar os documentos. A gente manda para ele os documentos via esse tablet, ele assina, ele revisa os documentos nesse tablet. E se ele não quiser tocar o tablet, ele pode escanear um código de barra no celular dele, que a gente manda nesse tabletzinho. E aí ele pode assinar tudo no celular dele. Então ele não precisa nem tocar no tablet se ele quiser.
que daí você evita, é 100% sem contato, né? E com isso, quando está assinado, a gente pode mandar um e-mail para ele, ou ele pode escanear um código de barra com o documento assinado e baixar no celular dele. Ele pode, se ele quiser uma cópia física, tem uma impressora lá fora para ele que ele pode pegar uma cópia. Então, toda essa parte, que era onde você tinha, né, o externo, pensa num armazém que tem uma média de 250 motoristas chegando e saindo ao dia. Só esse contato para controlar 250 pessoas diferentes entrando e saindo do seu armazém é muito difícil. Então a gente teve que desenvolver tudo isso durante a pandemia, e isso foi em abril, os armazéns já estavam usando. Então a gente passou de 90 armazéns para 180 armazéns só nos Estados Unidos usando isso. E aí agora o time da Europa, o time do Brasil, do Peru, eles vão começar a usar. Porque aí tem toda a parte, né, de entender de acordo com cada país o que o governo autoriza ou não para ser assinado online, para ser armazenado online, né? Então essa questão toda tem que ser lidada com os outros países. Mas então essa foi uma adaptação que a gente teve, e hoje, né, é completamente diferente. Você não tem mais o contato entre o time da HL e os motoristas, por exemplo. E o cliente antes, ele pedia, eu preciso de uma cópia de tal documento. Hoje o cliente pode ir no portal e pegar ele mesmo. Então o cliente pode ir lá procurar algum documento que ele quer e pode baixar uma cópia do documento assinado já. Então evita mais um contato ainda e evita mais uma comunicação, reduzindo o tempo que eles têm de resposta, né, para pegar esse documento. Então, no setor de TI, a gente focou muito nesse contactless solution. Hoje ela é patenteada tanto na DHL, e a gente tem utilizado para outros setores. O setor de financeiro gostou da solução, vai começar a usar, porque tem que mandar contrato para o cliente assinar, tem que mandar não sei o que, o time de RH para novas pessoas, ao invés, né, de preencher toda a documentação pessoal, ter que guardar, vai ser tudo preenchido online desse portal. Então, essa transição está sendo gigante. Em um ano, a gente armazenava uma média de 800 mil documentos nesse portal. Hoje, a gente está armazenando por mês 600 mil. Então, o pico, né, foi muito grande. E aí, também já está na missão 2050 de emissão de carbono, né, que você não imprimindo aquele documento, você reduz a emissão de carbono também. Então, esse é um exemplo que a gente teve, né, que é um exemplo que eu gosto muito de dar, que é a adaptação o time de TI teve que se adaptar com o time de armazém para poder fazer. Mas, para acontecer isso, se os dois não se falassem, se não tivesse essa tradução entre os dois, seria impossível. Você vai falar com um cara de TI, ele fala A, o cara de operações fala B. Então, para traduzir ali e todo mundo falar C, você tem que ter alguém que tem essa mente, né? E o engenheiro de produção entra muito nessa parte. Se ele entende TI, ele entende operações. Respondi, professor? Lógico. Gostei, achei muito interessante a solução. Tá? Você acredita que essas mudanças que estão acontecendo agora, né? Quais que você acha que vão ficar provavelmente incorporadas aí na cultura da DHL? Eu acho que assim, a DHL hoje, a gente fazia muita viagem, tá? A gente, como tem armazém no mundo inteiro, tem armazém, né? Eu, por exemplo, suporto armazém em 15 estados aqui nos Estados Unidos. A gente fazia muita viagem para estar no armazém, para resolver problemas. E diminuiu a viagem em 70% durante a pandemia. Porque daí você entende o que é crítico e o que não é. O que você precisa estar presencial e o que você não precisa. Teve um estudo, eu participei do time que fez esse estudo, para levantar quais eram os pontos críticos num projeto e críticos, né, no armazém, para entender o que você precisa ter alguém presencial de TI, o que você precisa ter alguém presencial no armazém para resolver o problema e o que não. Como fazer treinamento online. Como você faz reuniões de decisão online. Então, tem toda uma parte de quais produtos vamos utilizar. O Skype, hoje, que a gente usa Skype na DHL. Ele não faz essa parte. Então, a gente teve que se adaptar, teve que mudar para Zoom e Microsoft Teams. Então, já foi uma mudança enorme, de mudar de um provedor para o outro.
E a redução de viagens trouxe um savings muito grande, né? Então, isso vai ser levado para a DHL, né? Vai ser levado. A parte de contato entre o motorista e o cliente, ela já foi mudada, né? O motorista, ele se sente seguro em entrar no nosso armazém hoje. O cliente, ele se sente capaz de ter os dados logo, com segundos. Antes, ele estava acostumado a mandar um e-mail, esperar algumas horas, um dia, para ter a resposta com os dados que ele está querendo, né? Então, hoje ele tem esse documento que ele precisa na hora. Então, tudo isso, essa agilidade que você tem de acesso, vai ser levado isso para a DHL, vai ser implementado nos outros, né, regiões, na Europa, na Ásia, vai começar agora na Austrália também. Eu tô com um armazém lá que tá fazendo pilot. E os nossos clientes, eles estão buscando a DHL hoje para usar essa solução. Então, aí no Brasil, a PepsiCo entrou em contato com a gente e falou, preciso disso. A gente falou, a gente tem, você quer começar a usar? Pode começar a usar. Então, o cliente, ele se sente confortável em pedir para a gente uma solução e saber que a gente vai ter a solução para ele. Então, isso vai ser levado para a DHL, né? Eu acredito que a pandemia agregou muito, assim como, né, é uma pandemia, então não é uma coisa boa, mas trouxe muito a DHL de entender a necessidade, o que é prioridade, aonde focar e o que o cliente está procurando hoje. Bom, a gente já está quase chegando no finalzinho, né, e para abrir para perguntas. Eu só queria fazer minha última pergunta para você, tá? Que é o seguinte: se você tivesse a oportunidade de, com toda essa experiência que você tem hoje, retornar no tempo e ingressar lá na sua graduação em engenharia de produção, o que você acha que foi os seus maiores acertos? O que você acha que talvez fossem algumas oportunidades que você deveria ter aproveitado na época? Tá? Porque tem muita gente que está ouvindo a gente aqui, né, que é aluno de graduação. Então, por exemplo, essa experiência sua internacional na DHL, na área de TI, né, quer dizer, engenheiro de produção em TI, parece que é uma coisa assim, um pouco diferente. Eu queria que você comentasse um pouco isso para o pessoal que está assistindo. Sim, uma pergunta que eu fiz para mim algumas vezes, né? Porque eu falo, nossa, mas por que eu fiz engenharia de produção? E eu não me arrependo em nenhuma maneira, em nenhum momento, né? Graças a Deus eu fiz engenharia de produção. E se eu voltasse na época da faculdade, um acerto que eu tive muito grande foi ter participado de um projeto especial. Não só um, vários. Quando eu estava na Unifei, eu participei, eu dava aula em cursinho assistencial, tá? Então esse foi um dos projetos que eu adorei fazer de voluntariado. Eu participei de iniciação científica e eu participei da empresa Júnior. Então no meu primeiro ano eu entrei na empresa Júnior e eu fui presidente por 2 anos da empresa Júnior. Foi um dos meus maiores acertos na faculdade. Não posso negar, porque foi uma coisa que me mudou na maneira de como eu vejo, né? Não basta você só aprender, você tem que aprender e saber se comportar numa empresa para aplicar. Porque não adianta você ter ideias boas, mas não saber falar e traduzir as ideias na sua cabeça para outras pessoas. Então, por exemplo, a empresa Júnior me deu muito essa dinâmica de trabalho em grupo, essa dinâmica de entender o problema e saber chegar numa solução, mas sim, não usando só a lógica, né? Usando o processo. Então, tá, ok, né? O cliente precisa disso e a gente tem essa solução, mas não vai servir para ele. Então, vamos entender o que vai servir, tá? Fazer todo esse raciocínio lógico, né, que a gente tem que fazer. Então, a empresa Júnior, para mim, eu falo para todo mundo, se alguém me pergunta, meus primos ou qualquer pessoa que me pergunta, eu falo muito com o pessoal do ensino médio na minha escola, né, até hoje, e eu falo, eu faria projetos especiais, porque te dá uma abertura que você não ganha na sala de aula. O conhecimento da sala de aula, você vai aprender e você tem que saber como usar ele, né, na prática. E esses projetos especiais fazem isso. Então, a minha recomendação e o que eu acertei, graças a Deus, foi isso. O que eu mudaria, aí hoje sendo de TI, né, a gente vê a importância de dados. Antes mesmo de eu entrar no grupo de TI,
muitos projetos que eu lidava era, mas por que vamos fazer isso? Porque eu acho que é o melhor. Essa era a resposta que eu tinha a maioria das vezes. Você ter dados para provar o que é melhor ou não, qual que é o correto caminho mais adequado, muda, né, a visão do pessoal. Então, quando nós vamos fazer, por exemplo, no armazém, a gente deve fazer A ou B, devemos fazer os stages assim ou assado. Então, explicar o porquê de fazer assim ou assado é fácil. Não, eu prefiro assim. Então, nós vamos fazer assim, geralmente assim. Você ter dados e como você consegue dados. Aí entra um pouco de código de programação, né? Então, para mim, se voltasse hoje na faculdade, eu faria o básico de linguagem de programação. Não preciso saber como fazer, mas entender a lógica, entender o que é uma linguagem de programação, entender como fazer a análise de dados, eu acho que é uma coisa muito importante que hoje, no mercado de hoje, é uma coisa que é necessária. Tanto que na nossa equipe, por exemplo, se você não sabe uma linguagem de programação na nossa específica, SQL, né, a gente não consegue contratar, porque todos os nossos produtos que a gente usa hoje são essa linguagem, né? Isso na nossa realidade. Claro que, por exemplo, tem outro grupo que eu trabalho, eles usam muito Java e Python, né? Eu já não sei essa linguagem, eu sei SQL. Então, se eu pudesse voltar, eu faria a introdução à linguagem computacional. Mas isso sabendo que eu, né, IT aqui. Então, são essas duas acertos e mudanças que eu faria. Tranquilo. Vamos abrir agora para as perguntas para as pessoas, né, que estão participando. Eu só aviso as pessoas o seguinte: permaneçam na sala, tá? Porque vai ter um sorteio de um curso para o pessoal que está participando dessa palestra. Então eu ia pedir para o pessoal continuar na sala, tá? A hora que terminar, para ter o sorteio. E aí, fica à vontade aí. Agora é a hora das perguntas, gente. O pessoal que está assistindo, quiser fazer pergunta aí, pode se manifestar. Tá? Parece que tem uma mãozinha na tela aí. Basta vocês colocarem a mãozinha que a Gabriela, a outra Gabriela, né, Gabriela Olivato, ela sobe vocês, tá? Para a pergunta. Isso que você comentou de curso é bastante interessante, né? Porque é aquilo que a gente estava até comentando antes. Eu hoje estou sentindo também a necessidade de conversar um pouquinho com o pessoal. A gente está trabalhando muito com BI aqui no MEC. E eu trabalho muito com pessoas da área de computação, né? Então, quer dizer, eu sei o que eu quero, mas eu não consigo, às vezes, transmitir isso. Falta linguagem. Tá? E aí você deu essa dica, né? Porque a gente vê cursos, tem cursos muito bons aí no mundo, né? E aí você falou desse curso, dessa plataforma, acho que é EDX, né? Onde você pode fazer esses cursos e alguns deles são gratuitos, né? Hoje eu faço um curso de Stanford, por exemplo, de banco de dados online de graça nessa plataforma EDX, tá? Então é bem interessante. Eu tento me aprimorar sempre no que eu posso, né, para poder acompanhar o mercado. E eu sempre procuro online primeiro, porque como eu trabalho, aqui nos Estados Unidos a gente trabalha mais que tudo, né? Então é difícil arrumar tempo. Então eu sempre procuro online, que daí quando eu tenho meu tempinho, viagem, avião, essas coisas, eu faço esses cursos online para poder me aprimorar. Né? Muitos deles são gratuitos, especialmente agora na pandemia, tá? Antigamente, antes da pandemia, muitos deles eram pagos. Então eu estou aproveitando para utilizar esses cursos agora. Uhum. Porque às vezes a gente não tem isso durante a graduação, né? Mas tem essa possibilidade de fazer eles gratuito online, né? Sim, sim. E na graduação já tem bastante curso, você já está com muita aula, né? Então, às vezes é difícil. Então, esses cursos online traz um pouquinho diferente, né? Um outro ver. Bom, gente, alguém aí para fazer uma pergunta? Acho que a Kathleen está ajudando a gente aí também. A Kathleen entrou para fazer o sorteio, tá, professor Santos? Ah, tá. Não para pergunta. Só caso tá assistindo, né? Tem uma pergunta aqui só. Tá, Joé.
Estou convidando o Manuel aqui para a tela, não sei se ele está nos ouvindo. É só aceitar o convite de acesso de câmera e microfone. Manuel, se você não estiver conseguindo aceitar o nosso convite, eu vou te pedir para sair da sala e voltar, que às vezes funciona, tá? Eu estou tentando agora dar acesso para a Inhaquita Fernandes, para subir aqui e fazer a pergunta. Professora, acho que a Inhaquita conseguiu. Consegui. Obrigada, Gabriela, primeiramente, pela palestra. É muito bom ver uma pessoa jovem com essa carreira assim, fantástica, inspira a gente. Nesse momento que você está trabalhando com TI, não sei se você comentou quando estava falando dos cursos, mas você vê alguma necessidade de continuar estudando, sei lá, uma pós-graduação nessa área, ou os conhecimentos que você tem práticos e desses cursos mais específicos são suficientes para você hoje? Essa é uma ótima pergunta, porque eu me perguntei muito se eu deveria fazer um mestrado ou uma pós em TI, por não ter um background, né? Mas eu optei por não, porque principalmente aqui nos Estados Unidos é muito caro, vamos começar ali, e eu não tenho tempo disponível hoje para fazer isso. O meu trabalho me solicita muito tempo e viagem, né? Então, os cursos que eu faço hoje são suficientes. Eu gostaria de me aprimorar mais em algumas coisas, gostaria, mas eu acredito que na prática, eu aprendi tudo que eu sei de TI, e hoje eu aprendi na prática. Eu tinha feito um curso de programação. O Google foi meu professor nesse cenário. Então, para mim, eu acredito que não seja necessário, por conta da minha realidade, tá? Mas outras realidades, tem outras empresas que requerem você ter algum diploma nessa área. A nossa não requer, né? Então, aí também vai da onde você está trabalhando. Mas cursos online hoje são maravilhosos, né? Eu faço bastante coisa online e procuro sempre aprimorar. E a sugestão é sempre estar buscando alguma coisa nova, entender o mercado, né? Para poder ter o sucesso na área de TI aí. Muito legal, Gabriela. Obrigada, viu? Boa sorte. Muito obrigada, você também. Acho que tinha Mais outra alguém? que você estava tentando subir, né, Gabi? Sim, era o Manuel. Vou ver se ele voltou aqui à sala, porque não funcionou por algum motivo. Bom, gente, enquanto ele não sobe, é só para passar para vocês, tá? Às Professor, vezes você eu tá também mudo. me pergunto. Bem, Oi? Aí, voltou. liguei agora. Vamos ver se melhora. Tá? Às vezes eu acabo me perguntando também, né? Se não vale a pena eu estudar mais coisas de TI, fazer um curso, talvez uma pós-graduação, coisa desse tipo. Porque eu estou sentindo muita necessidade disso hoje em dia. É impressionante como essa digitalização que está tendo no governo federal, muito BI, muito banco de dados, tá? Um volume grande. E aí o que acaba acontecendo? Eu tenho buscado muita coisa dentro de plataformas na internet mesmo, igual a Gabriela comentou. Tá? Então essa que ela falou aí desse EDX, né, que tem bastante coisa gratuita. Tá? É lógico, tem alguns pagos, tem alguns que é gratuito, se você quiser o certificado você paga. Mas eu acho que eles são muito bons. Tá? E esse eu não cheguei a ver do EDX não. Mas eu já cheguei a fazer um de BI, achei assim muito legal. Muito legal. Tá? Eu estou interessado agora em Big Data. Big Data. Tá? Mas eu acho assim que as oportunidades que você tem para São muito grandes e você colocar a mão na massa é o principal, né?
fazer curso, mas não usar, também não adianta. E a gente vê muito isso, principalmente no Excel, né? Às vezes você Então, faz cursos e cursos de né? Se Excel. eu estivesse procurando uma carreira, um emprego, aí eu estaria focada no que o mercado mais está procurando do que uma empresa específica. Então, tem essa parte também, né? Saber a demanda e o seu estado, onde você está hoje. Bom, gente, se não tem mais, se não conseguir subir ele, ô Gabi, eu acho que a gente já pode partir pro sorteio, tá? Com a Kathleen. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu tô te ouvindo bem. Não tá. É que todo mundo ficou mudo do nada. Aham. Mas tem bastante gente aqui na sala. Minha recomendação maior, quando eu formei, eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu não tinha uma data. E comecei na DHL e foi uma surpresa para mim. E caí em Haiti, assim, de paraquedas, literalmente. E hoje é uma coisa que eu amo e me vejo fazendo, entendeu? Nada impede de eu mudar de área novamente, claro. Mas hoje eu gosto muito do que faço. E é sempre, né, dedicação. Você sempre estar pensando fora da caixa e sempre estar, né, buscando algo mais para você agregar ao seu currículo, ao seu conhecimento, né? Eu não olho tanto o meu currículo, eu olho muito a minha capacitação para saber se eu consigo fazer o que estão pedindo ou não, né? Rapidinho, só para a gente fechar, ô Gabriela, aproveitar que você está aí. Você comentou um pouquinho a respeito do Green Card, né? Uhum. Nesse caso teu, que provavelmente está relacionado ao trabalho que você faz, né? Você podia falar rapidinho como que é isso? Então, eu vim para cá com visto de transferência, porque como eu trabalhava na DEG do Brasil, eu consegui visto de transferência, que daí é o L1. E hoje eu tenho o Green Card, né? Foi aprovado, a empresa me solicitou o Green Card pela empresa e foi aprovado pela empresa. Então hoje eu tenho o meu Green Card pela DHL, trabalho aqui. Eu lido muito com o pessoal do Brasil, até mesmo por conta da linguagem, né? Consegui falar o português. Já fui para o Peru, né? Eles já me mandaram para o Peru para poder ser suporte, para Porto Rico. Então ajuda muito a linguagem, saber espanhol, português, né? E hoje eu adoro aqui. Eu não sei se eu volto para o Brasil. Eu volto todo ano e eu faço alguns projetos ainda, mas a minha vida é aqui hoje. Bom, agradeço aí. Muito obrigado, Gabriela. Acho que foi muito, muito bom esse papo. Tá? Você trazer essa experiência de uma empresa do porte, da DHL, né? Uhum. E principalmente a atuação do engenheiro de produção nessa área de TI. A gente está fazendo agora, a gente não, né, eu não estou mais, mas antes de eu sair da Unifei em março, de eu ser cedido aqui para o MEC, né, para a CESU, Secretaria de Ensino Superior, a gente estava fazendo a reformulação da grade curricular da engenharia de produção. Tá? E o engenheiro de produção, pelo menos na grade da Unifei hoje, né, a gente acabou dando uma ênfase muito grande à parte estatística. Então, digamos assim, está bem pesado mesmo. Essa parte de análise de dados, tudo, né? Então a gente acabou optando, né, em retirar algumas matérias da área de mecânica, que provavelmente você deve ter feito várias, tá? Reduzir um pouquinho matemática e física, e substituímos isso com matérias eletivas, né? O aluno pode escolher o que ele quer fazer, e demos uma densidade maior na parte estatística. Tá? Aí provavelmente, talvez eu vou comentar com o Fabiano, tá? O professor Fabiano, que está como coordenador, para ele enviar para você essa grade, até para você fazer uma análise crítica e dar um feedback para a gente, tá? Sim. E aí eu tô abusando. Se tiver perguntas ou quiser saber um pouco mais dessas coisas, meu LinkedIn, tá? Acho que no meu profile aqui eu coloquei meu LinkedIn, se não, Gabriela Exuperry, e você pode me mandar mensagem lá. Eu demoro às vezes para responder, ainda mais que eu estou indo para a Califórnia fazer um projeto lá com o time da Glaxo para vacinas, então fica um pouquinho corrido. Mas eu estou sempre lá e que se tiverem perguntas, podem ficar à vontade para contactar lá, tá bom? Foi lá que eu te achei. Eu adorei o bate-papo hoje também, fazia tempo que eu não te via, né?
Há bastante tempo. Também foi um prazer, Gabriela. Tá? Sucesso, tá? Você merece. Tá? Sempre foi uma aluna diferenciada, tá? Muito obrigada, professor. Tá? Em nome da diretoria da BEPRO, né? Agradeço bastante essa oportunidade. Gente, vamos para as... Sim, vamos pedir aí para a Kathleen dar continuidade fazendo o sorteio, por favor, Kathleen. Relembrando que é uma oferta do nosso patrocinador Voito. Vamos lá, deixa eu só subir aqui a Natália também, que ela vai me ajudar a auxiliar no sorteio. Mas, enquanto isso, gente, enquanto ela sobe, só recapitulando, a Voito, nela, como a Gabriela falou, é uma dos patrocinadores do evento. Ela é uma escola online de gestão de negócios que ela ensina habilidades para todo profissional, independente da área de ensino, né? Então, quem quiser saber um pouco mais da Voito, vai lá no site voito.com.br, que lá tem cursos gratuitos, você vai poder conhecer um pouco mais da metodologia. Nós vamos sortear agora uma bolsa de Greenbelt e um livro, O Poder do Hábito. Então, nessa bolsa de Greenbelt, você será capaz de aplicar uma metodologia mais consagrada no mercado, né? Lidar com equipes de projeto. Então, você vai ter essa capacitação através desse curso. Então, deixa eu só ver aqui se a Nath subiu. Acho que ela está carregando ainda, né? Mas a gente pode dar prosseguimento aqui enquanto ela não sobe. Eu vou copiar o nome de todo mundo que está presente aqui na sala. A gente vai sortear. Eu vou só pedir licença, Kathleen, para a Andressa e o Manuel tentaram subir, de jeito nenhum eu consegui, por algum motivo não deu certo. Então, Andressa e Manuel, se vocês estiverem ouvindo e puderem depois mandar a dúvida de vocês via WhatsApp do Enegep, a gente faz chegar na Gabriela Exupéry e pede para ela responder para a gente gentilmente aqui para vocês, tá? Gente, eu acho que... É porque eu já enviei o convite aqui para a Natália, tá carregando, né? Mas a gente pode continuar. Eu vou compartilhar minha tela aqui para fazer o sorteio. Só um segundo. Consegue ver minha tela, Gabriela? Agora sim. Foi. Deixa eu só tirar o nome da Natália, né? Que ela é da equipe. Então vamos lá. Eu coloquei o nome de todo mundo que estava presente aqui, né? E eu vou sortear o primeiro, o ganhador do Greenbelt. Marcos Vinícius. Então, Marcos, você ganhou o Greenbelt. Eu vou retirar o seu nome da lista para a gente sortear o livro O Poder. Deixa eu só tirar aqui o nome dele. Aqui, Marcos Vinícius. Agora nós vamos sortear o livro. Vamos lá para o próximo segundo sorteio. Outro Marcos Ronald Albertin. Então, gente, os contemplados do sorteio, né, por favor, entre em contato com a gente através do WhatsApp do Enegep. O WhatsApp do Enegep tem no link do Instagram da BEPRO Jovem e do próprio Enegep. Ou, se não, também secretaria@bepro, também o e-mail da secretaria da BEPRO. Vocês podem entrar em contato para mandar o nome completo, e-mail e contato, que nós da BEPRO Jovem vamos entrar em contato com vocês. Então era isso, gente. Muito obrigada. Tá, ok, gente. Obrigado a todos. Tá? Hoje é o último dia do evento. Aproveitem aí as outras atividades que estão acontecendo. Tá bom? E agradeço aí a participação de todos. Obrigada, tchau.